O universo criado por Deus era perfeito e estava em plena harmonia. Todos os seres viviam em alegria e estavam satisfeitos com sua existência. Porém, essa harmonia foi quebrada com o surgimento de uma nota discordante. Antes de sua rebelião, Lúcifer era um anjo nobre, o primeiro em honra depois do Filho amado de Deus. Seu rosto, como o dos outros anjos, era suave e expressava felicidade. Sua forma era perfeita e seu porte majestoso. Uma luz especial resplandecia ao seu rosto e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. No entanto, o Filho de Deus tinha preeminência sobre todo o exército angelical. O Deus Criador convocou então os exércitos celestiais para conferir honra especial ao Filho, na presença de todos os anjos. Cristo estava assentado no trono do Pai, e a multidão celestial de santos anjos estava reunida ao redor. O Pai anunciou que Cristo, seu Filho, era igual a ele, de modo que, em qualquer lugar que estivesse presente o Filho, isso valeria por sua própria presença. A palavra do Filho seria obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Portanto, o Filho estava investido de autoridade para comandar os exércitos celestiais. Ele trabalharia especialmente em união com o Pai no plano da criação da terra e de cada ser vivente que devia habitar nela. O Filho cumpriria a vontade e os propósitos do Pai, mas nada faria sozinho. A vontade do Pai seria realizada por meio dele. Lúcifer sentiu inveja e ciúmes do Filho de Deus. Mesmo assim, quando todos os anjos se curvaram diante de Jesus, reconhecendo sua supremacia, grande autoridade e direito de governar, Lúcifer se curvou com eles. Mas seu coração estava cheio de inveja e de rancor. Cristo fazia parte do conselho especial de Deus que tratava dos planos divinos, enquanto Lúcifer desconhecia tudo isso. Ele não compreendia, nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus. No entanto, Cristo era reconhecido como soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus, porque ele era o próprio Deus. Lúcifer se considerava o favorito entre os anjos. Ele era grandemente exaltado, mas isso não despertava nele louvor e gratidão ao Criador. Pelo contrário, ele desejava ser superior ao próprio Deus. Gloriava-se de si mesmo, porque ele sabia que era especial e honrado pelos anjos, e que tinha uma missão especial a desempenhar. Era de se admirar como os anjos obedeciam às suas ordens com entusiasmo. Sua aparência também era gloriosa e brilhante. Por que Cristo tinha que ser acima dele? Nesse exato momento ele se retirou da presença do Pai, com inveja e rancor em seu coração, reuniu os anjos e começou a falar de que a partir daquele momento toda a paz e liberdade que eles tiveram até então seriam tomada, pois agora havia um governador a quem eles deveriam obedecer. E ele dizia tudo isso de forma dissimulada, como se ele fosse alguém afligido. E então Lúcifer declarou que os reuniu para dizer diante de todos que nunca mais renderia glória a Cristo, e que a partir daquele momento colocaria em vigor todos os direitos que ele tinha, e que poderia ser o governante de todo aquele que pensasse como ele e quisesse se unir ao seu novo exército. Os anjos fiéis apresentaram fortes argumentos para tentar convencer Lúcifer de que ele estava enganado e de que agora ele não tinha menos honra do que antes, fazendo isso com o intuito de reconciliá-lo à vontade do Pai novamente. Os anjos insistiam dizendo de que o Cristo sempre esteve com o Pai antes da criação dos próprios anjos e que ele jamais havia dado alguma ordem que não fosse para a alegria dos anjos. Porém, Lúcifer se afastou dos anjos leais e continuou seu trabalho de colocar discórdia entre os anjos. Esses anjos leais ficavam pasmos como ele obtinha sucesso em convencer aos outros anjos a segui-lo. E ao ver as suas primeiras iniciativas dando certo, Lúcifer
se vangloriava de que ele teria ainda todos os anjos ao seu lado e que seria como o próprio Deus. E mais uma vez, os anjos leais procuraram advertir Lúcifer de que o Criador de todas as coisas também poderia restituir o poder de quem ele quisesse e punir de alguma forma notável quem se rebelasse contra ele. Em seguida, eles foram ter com os outros anjos que endossaram as palavras de Lúcifer, alertando-os de que ainda era tempo de se arrepender de qualquer pensamento que eles pudessem ter alimentado em suas mentes. Alguns anjos ouviram os anjos leais e se confessaram ao Pai e obtiveram de novo a sua confiança, assim como a do Filho amado. Porém, o anjo rebelde disse que havia conhecimento sobre as leis de Deus e de que ele já havia ido longe demais para voltar atrás e que não seria perdoado. Por isso, daria continuidade a seu plano até as últimas consequências. Ao ouvir isso, os anjos foram imediatamente relatar a Deus o que havia acontecido. Porém, ao chegar lá, encontraram Deus em reunião com o Filho, discutindo qual seria a melhor forma de retirar a autoridade de Lúcifer para sempre. O Deus soberano tinha autoridade e poder para expulsar os anjos desleais do céu ou fazer como bem entendesse. Mas esse não era o seu propósito. Ele queria dar a oportunidade dos anjos rebeldes medirem as suas forças com a do Filho e do seu exército de anjos leais. Nessa batalha, cada anjo deveria escolher um lado para qual lutar. Deus poderia muito bem ter eliminado Lúcifer, o rebelde, logo de início, mas ele não quis fazer dessa forma, pois assim ele pôde ver quais anjos estavam descontentes. Mas Deus tomou outra direção, pois ele queria manifestar o seu conceito de juízo e justiça de uma forma distinta, para que ficasse claro para todo o exército celestial. Rebelar-se contra o governo de Deus foi o maior crime. Lúcifer estava se rebelando contra a lei de Deus, que era a base de todo o seu governo. Todo o exército celestial foi convocado para estar diante de Deus e decidir o seu lado. Lúcifer persistiu na ideia de que Cristo não poderia ser superior a ele e que ele não renderia a glória. E persistiu no seu orgulho, dizendo de que ele precisava ter uma audiência com o Pai e entender todos os seus propósitos. Deus disse que só o Filho conheceria todos os seus propósitos secretos e que ele exigiria o mesmo de toda a família celestial. Logo em seguida, Lúcifer exclamou: "Todos esses estão comigo", referindo ao seu exército de anjo rebelde. "Vai expulsá-los também, deixando um espaço vazio no céu?", disse ele. E então declarou que estava decidido a defender o seu lugar no céu pela força contra força. Ao ouvir essas palavras, os anjos leais se desmanchavam em prantos. Nenhum dos anjos rebeldes poderiam mais ter lugar ali no céu, pois recusavam-se a obedecer à lei que mantinha o seu próprio caráter em pureza. A felicidade dos anjos dependia completamente da obediência às leis divinas, mas Satanás não tinha ciência disso, pois até então não sabia o que era viver fora das mãos bondosas do Pai. E então houve peleja no céu. O Filho e seus anjos se empenharam no combate contra os rebeldes e prevaleceram. E então todo o mal foi expulso do céu, deixando-o novamente livre de qualquer traço de rebeldia. Essa perca foi sentida pelos anjos, que perderam seus companheiros de felicidade, mas eles entendiam que o melhor havia sido feito. O Pai consultou o Filho com respeito à execução imediata do seu propósito de criar o ser humano para habitar a Terra. A princípio, esse seria submetido a um teste a fim de ser verificada sua lealdade, para então ser deixado eternamente fora de perigo, se ele suportasse o teste com o qual Deus considerava apropriado prová-lo. Com o tempo, chegaria a ser igual aos anjos, teria o favor de Deus, podendo conversar com os anjos. Deus não achou conveniente criar os seres humanos destituídos de livre-arbítrio. O que aconteceu com Lúcifer e seus anjos após a queda? E por que Deus resolveu criar o homem em meio a todos esses acontecimentos? É o que veremos no próximo vídeo. Você que está aqui é um remanescente de Deus. E saiba que o tempo do fim é chegado e o grande dia do Senhor está às portas. Não desperdice o seu tempo, busque aperfeiçoar o seu caráter no caminho da santificação. E lembre-se, temos um encontro marcado no céu.
Ore para que eu, você e as pessoas que você ama estejam lá também.